Muito bem. Vamos lá, meus amigos, companheiros, irmãos, ouvintes, aplicados, pessoas que querem aprender um pouco mais, buscar o aperfeiçoamento e o crescimento pessoal também. Meditando em Eclesiastes capítulo 10, versículo 11. Se a serpente morder antes de estar encantada, não há vantagens no encantador. A corrigida. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Atualizada. Se a cobra morder antes de estar encantada, de nada adianta o trabalho do encantador. Nova atualizada. Se a cobra morder antes de estar encantada, para que servirá o encantador? NVI. Não adianta nada você saber encantar cobras se deixar que uma delas o morda. A versão King James fala do falador. Do expositor fala do aquele que é mexeriqueiro e compara-os com a serpente. Fiquemos com essas versões. Façamos aqui umas comparações dessas versões ao comparar as diferentes traduções de Eclesiastes 10:11. Percebemos nuances que ampliam a interpretação do versículo e revelam diferentes enfoques sobre a relação. Revela diferentes enfoques sobre a relação entre ação, timing e eficácia. Ação, o timing, o tempo e a eficácia. A essência do versículo permanece a mesma, mas as versões trazem ênfases que nos ajudam a refletir sobre o valor prático da sabedoria quando ela não é aplicada de forma oportuna. Por exemplo, a versão Almeida Revista Corrigida, ela é mais tradicional, conserva a linguagem mais formal, mais clássica, traz o termo vantagem. Aqui reflete a ideia de benefício ou proveito, sugerindo que a habilidade do encantador é inútil se ele não agir antes do perigo. A expressão não há vantagem ressalta o conceito de inutilidade em uma habilidade mal aplicada. Habilidade mal aplicada. A formalidade dessa versão acentua o tom de advertência sobre o fracasso em aplicar a sabedoria no momento certo. Aplicar a sabedoria no momento certo. A versão atualizada também reserva a formalidade, mas substitui serpente por cobra, o que traz uma linguagem mais acessível ao leitor moderno. A mensagem permanece a mesma da corrigida, mantendo a ideia de que a vantagem do encantador depende de da sua ação antecipada. Ação antecipada. Aqui a ênfase é na inutilidade da sabedoria quando não é usada para prevenir o mal, reforçando a ideia de desperdício de talento. A nova atualizada moderniza mais a linguagem, adicionando a expressão de nada adianta, que oferece um tom mais coloquial e direto. Ao invés de focar apenas na vantagem como nas versões anteriores, ela traz a ideia de que o trabalho, entre aspas, do encantador não tem utilidade se não for bem executado a tempo. A escolha do termo trabalho sugere que o esforço e a dedicação do encantador são irrelevantes quando falham no momento crucial, ampliando o conceito de inutilidade para incluir todo o processo inútil que ele fez. Então, a NVI
traz uma pergunta retórica, que se auto-responde, torna o versículo mais envolvente e reflexivo. Para que servirá o encantador? Sugere uma crítica mais explícita ao papel do encantador. Isso desafia o leitor, a mim e a ti, sobre a inutilidade de uma habilidade que não foi usada de forma eficaz. Não adianta saber tudo e não fazer nada. O tom mais provocador convida à introspecção. Se alguém não usa suas habilidades no tempo certo, qual o propósito de tê-las? Qual seria o propósito de ter tantas habilidades se não utiliza no tempo certo, no momento certo, na situação certa? A tradução de linguagem de hoje, ela traz esta palavra você. Ela usa aí a segunda pessoa, você. A tradução, assim fazendo, torna o versículo mais pessoal e acessível, criando uma conexão imediata com o leitor. Esta versão transforma a metáfora em um conselho prático e de fácil compreensão, sugerindo que conhecimento sem ação é inútil e potencialmente perigoso. A personificação do versículo faz com que o leitor sinta que a mensagem é um aviso direto, ressaltando a importância de aplicar sabedoria com rapidez e eficácia. Aplicação rápida e eficaz. Caminhando um pouco mais à frente, aprofundando um pouquinho mais, a corrigida e a atualizada são versões muito semelhantes, focando na inutilidade de uma habilidade sem ação correta. Ambas ressaltam o conceito de vantagem ou benefício, mas em uma linguagem mais tradicional. Isso pode criar um distanciamento entre o leitor moderno e a mensagem prática, que exige um pouco mais de reflexão para ser plenamente compreendida. Não fica, digamos, para o leitor mediano, que vai ter que fazer um esforço a mais. Na nova atualizada, ela introduz a ideia do trabalho, do encantador. Trabalho, expandindo o conceito de inutilidade ao incluir o esforço do encantador, que também se torna irrelevante se ele não agir a tempo. Ou seja, torna-se inútil toda a ação dele. Essa versão destaca a importância não apenas de possuir uma habilidade, mas de empregá-la adequadamente. Um conceito relevante em contextos de trabalho e responsabilidades. Não adianta ter habilidade, não adianta ter o conhecimento, não adianta ser o sabichão e não fazer, e não utilizar no momento certo. A NVI, ela invoca aí, ela inova ao fazer aí uma pergunta retórica, que não apenas afirma a inutilidade da ação tardia. A ação tem que ser no tempo, né? Reforça a ação tardia, mas também desafia o leitor a pensar sobre o propósito de habilidades mal utilizadas. Essa abordagem mais reflexiva pode fazer o leitor ponderar mais profundamente sobre como está aplicando suas próprias capacidades. Me diga aí, como você está aplicando suas próprias capacidades? Como você está aplicando suas próprias capacidades? Como? Estamos aplicando mesmo ou não? Estamos aplicando as habilidades e as utilidades que temos à nossa disposição? Como é que você, como eu, como todos nós, como é que nós estamos aplicando? Como é que nós estamos aplicando aquilo que Deus já nos deu? Aplicando suas próprias capacidades. Vamos lá. A linguagem de hoje, ela simplifica a mensagem com uma linguagem prática e pessoal. Ao invés de usar o conceito abstrato de vantagem, ela diz diretamente que não adianta nada ter habilidade sem saber como usá-lo
no tempo certo. Muito bem. A comparação dessas versões nos oferece uma lição semelhante, mas com diferentes nuances. Almeida, corrigida e atualizada focam na inutilidade de uma habilidade sem aplicação. A nova atualizada, ela enfatiza o trabalho desperdiçado, sem ação oportuna. A NVI convida a reflexão sobre o propósito de habilidade mal aplicada. A NTLH oferece uma lição prática e direta, mas acessível ao leitor moderno. Muito bem, essas diferentes versões nos ajudam a entender que o conhecimento e a sabedoria só têm valor se forem usados de maneira eficaz, no tempo certo. Vamos lá para nós concluirmos esta meditação. Mais alguns pontos. Reflexão e exegese. Este versículo usa a imagem de um encantador de serpente para ilustrar uma lição prática sobre o valor da proteção e da ação oportuna. Da preparação, perdão. O valor da preparação e da ação oportuna. Preparação e ação no tempo certo. Se uma serpente morde antes de ser encantada, o encantador falhou em seu ofício e o resultado é inútil. A aplicação aqui é que, por mais habilidoso que alguém possa ser, se não agir no momento certo ou de maneira eficaz, seu conhecimento ou capacidade não trará benefício algum. A serpente encantada fala de domínio dela, né? De ter dominado ela com suas habilidades, de ter controlado ela com suas habilidades. Então, assim não fizestes com o trabalho. Não teve a preparação e a ação oportuna. A primeira cláusula diz assim: se a serpente morder antes de estar encantada. A metáfora da serpente sugere algo perigoso ou imprevisível. Algo perigoso, algo imprevisível. O trabalho do encantador é neutralizar o perigo através de sua habilidade. No entanto, se ele não agir a tempo, se a serpente atacar, todo o seu conhecimento e treinamento são inúteis. Isso pode ser aplicado à vida cotidiana, onde falhas em tomar decisões no momento oportuno podem resultar em consequências negativas. Tomada de decisões no momento oportuno. A mesma decisão que se deve tomar hoje, se for decidida amanhã, poderá ser tarde. Muito tarde. Irreversível. As consequências. Vença a procrastinação, a preguiça. Vença tudo isso. Tome a decisão no momento certo. Tenha atitude. Haja. Não fique só planejando, não. Segunda cláusula diz: não há vantagem no encantador. Ele é inútil. Não foi eficaz, não foi eficiente. O encantador, que deveria ter o controle sobre a serpente, perde seu valor quando falha em atuar no momento certo. Veja aí. Ação no momento oportuno. Assim, a sabedoria sozinha, a sabedoria sozinha a sabedoria sozinha, ela
sem a aplicação prática e oportuna, não tem valor. Na verdade, isso possivelmente não seria a verdadeira sabedoria. O verdadeiro sábio, ele sempre buscará ter uma aplicação no momento oportuno. O versículo destaca que a habilidade, o conhecimento sem ação rápida ou apropriada perde sua utilidade. Habilidade e conhecimento, se não houver uma ação dentro do momento oportuno, será inútil. Mas vamos aqui para uma aplicação teológica e iremos concluir com a aplicação prática. A aplicação teológica de Eclesiastes 10:11 nos ensina uma verdade espiritual fundamental sobre o valor da ação oportuna e a responsabilidade na vida cristã. Há um tempo para agir. Isso nós temos que ter a consciência de tal responsabilidade. A sabedoria, dons espirituais e conhecimentos divinos que recebemos de Deus são valiosos, mas se não forem aplicados no momento certo ou de forma adequada, perdem seu impacto. Ele traz aqui algumas questões teológicas. Nossa aplicação teológica, a sabedoria divina requer ação. A sabedoria divina requer ação. Deus nos concede a sabedoria através da sua palavra e do Espírito Santo, mas essa sabedoria deve ser usada no tempo certo. Como a serpente que morde antes de ser encantada, problemas espirituais ou desafios da vida podem nos atacar se não agirmos rapidamente com discernimento e obediência. Problemas, desafios, complicações podem nos atacar se nós não agirmos prontamente. Jesus ensinou sobre a importância de vigiar e orar. Primeiro vigiar, depois orar. Lembrando-nos de que precisamos estar espiritualmente prontos para responder às situações da vida. Muito bem. Segunda aplicação teológica é a importância da vigilância. Espiritualmente, a serpente pode simbolizar o inimigo, Satanás, que procura atacar quando não estamos preparados. Vigia, crente. Vigia, meu amigo. Terceira aplicação teológica, oportunidade de praticar a justiça. Oportunidade de praticar a justiça. Há momentos em que Deus nos chama para agir, seja para ajudar o próximo, corrigir erros ou evangelizar. Se ignorarmos essas oportunidades, falhamos em cumprir nosso chamado. Tiago 4, versículo 17 nos lembra que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Portanto, sabedoria divina exige uma ação ativa e pronta. Quarta aplicação teológica, obediência e senso de urgência no reino de Deus. É agora, meu filho, não é depois não é amanhã não, é agora. Quinta aplicação teológica, aplicação dos dons espirituais no tempo certo. Meu filho, Deus distribuiu dons e habilidades a cada cristão para a edificação do corpo. Esses dons, quando não são usados no momento certo ou com um propósito, perdem seu valor e eficácia. É agora, tem que ser utilizado agora. O encantador que não consegue controlar a serpente em tempo útil é um exemplo de como a sabedoria e os dons dados por Deus devem ser aplicados no momento correto para que cumpram seus propósitos. Por fim, teologicamente, Eclesiastes 10:11 ela nos faz um desafio a sermos vigilantes, prontos e obedientes na aplicação da sabedoria que recebemos de Deus. Assim, somos chamados a agir com discernimento. Ação com discernimento, não é ação com imprudência, não é ação com leviandade, não. Discernindo, entendendo, compreendendo, julgando. Para concluirmos, uma aplicação prática, que é importante. Como eu sempre digo, isso aqui não é apenas para acumular conhecimento. Não é mero
acúmulo de conhecimento, é para praticarmos. Tempo é essencial. Olha, é uma coisa que não pode voltar mais, não volta mais tempo. Prevenção é mais eficaz. Previna-se. A ação oportuna evita prejuízos. É. A importância da prontidão, rapidez, agilidade. Habilidade sem ação não tem valor. O conhecimento só se torna útil quando é aplicado de forma eficaz e no tempo certo. Este versículo nos lembra que, além de sabedoria, precisamos de prontidão e ação rápida para garantir que nossa habilidade seja verdadeiramente eficaz. Deus, a ti toda a glória. Deus, a ti toda a honra. Deus, a ti adoramos. Exaltamos e engrandecemos para todo sempre. Abençoa, Deus, a esta pessoa que está ouvindo, que ouviu até o fim. Abençoa ela, faça ela crescer, que as habilidades que tu destes a ela, que todo o conhecimento, que toda a capacidade, ó Deus, que todo o ser que o Senhor deu a ela, todos os dons, ó Deus, que ela saiba agir do tempo certo, de forma eficaz, de forma poderosa. Que não seja inútil, Deus, todos os dons e talentos que o Senhor tem distribuído, mas que a pessoa receba e utilize agora, em nome de Jesus. Amém.